Contando bem rapidinho a nossa história, acho que muitos de vocês aqui não conhecem a história do Nicolas, né? Quem não conhece a história do Nicolas aqui, levanta a mão, por favor. Muitos de vocês não conhecem. Bom, o Nicolas nasceu o menino mais lindo do mundo. Desculpa, gente, mas ele era o mais lindo do mundo. Eu sempre pergunto nas palestras, quem tem filho aqui? Levanta a mão. E quem tem filho lindo? Levanta a mão. Aí. Sempre tem mais braço, ou o braço é mais alto, né? O nosso filho sempre nasce lindo. E o diagnóstico do Nicolas era de que ele era lindo. Eu falava assim, tem alguma coisa errada. Desde muito pequenininho eu notei que tinha algo de diferente no Nicolas. Não dá tempo de eu contar tudo aqui. Tem muita coisa nossa na internet. Eu não respondo inbox por não dar tempo, mas tem blog, tem Instagram, tem Face, a gente coloca tudo lá bonitinho, tá? E o Nicolas era uma criança muito atípica. Ele não chorava nunca, nem para tomar injeção, né? Era o contrário do Theo e do Jacob. Não chorava para nada. Ele não pedia para mamar, ele não pedia para estar nos lugares cheios, ele chorava, se estivesse num lugar cheio, aí sim ele chorava. Era hipersensível a tudo, não queria comer nada. Quando eu digo nada, é nada, só o leite do peito mesmo. Fora isso, ele não aceitava água, iogurte, frutas, comida doce, salgada, nada. E a nossa complicação com comida durou dos 4 meses e meio dele até hoje de manhã no café da manhã. Mentira, melhorou já. Tenho que dar glória a Deus que melhorou muito. E ele também teve um tipo de autismo que não dá para especificar muito, por isso que hoje em dia nós temos o transtorno do espectro do autismo, e são autismos, né? Na época foi muito confuso, porque para os médicos autista era só aquele que batia na cabeça na parede e babava, era o que eles me falavam. Autista bate a cabeça na parede, autista baba, seu filho é lindo, seu filho é lindo, mas autismo, seu filho é lindo, era o diagnóstico do Nicolas. E vocês vão ver daqui a pouco que realmente o diagnóstico estava certo, né? O Nicolas é alto, é inteligente, autista, lindo, meu melhor amigo. Ele é um pacote de coisinhas que o médico estava esquecendo de olhar e estava vendo só o Nicolas por fora. E o autismo não tomou o lugar do meu filho. E, diferente de outras histórias que eu escuto, para mim não chegou a ser uma surpresa, porque eu levei 5 anos e meio vendo que alguma coisa ali não estava dentro do típico, e só depois que vieram me dar realmente o diagnóstico dele. E assim que eu recebi o diagnóstico dele, né, há 15 anos atrás, que ele está com 20 anos agora, o que aconteceu? Nada, porque não tinha tratamento nenhum, não tinha nenhum médico especializado, não tinha nenhuma TO, nenhuma psicóloga, nada que fosse especializado em autismo. E eu fui estudar muito. Eu sou professora há 30 anos e eu fui mudando a minha vida. Então, eu vou falar para vocês rapidinho um pouco dos meus sonhos. Eu queria muito ser professora. Desde os 5 aninhos eu planejava isso. Engraçado que eu vim de pais semi-analfabetos. A minha mãe depois até voltou a estudar, meu pai nunca voltou a estudar. Família muito pobre, de 6 filhos, pai e mãe, mas eu tinha muitos sonhos, né? E o meu primeiro sonho era ser professora. Eu queria, depois que me aposentasse de professora, eu queria ser fotógrafa, e pintora, e escritora. Eu falava, quando eu me aposentar, eu vou fazer essas coisas. Só que eu passei para o Nicolas a função de fotografar, porque um dia eu fui dar uma palestra com ele, e eu pensei assim, meu Deus, o que vai ser do meu filho? Né? Eu sou mortal, eu não sei qual é o meu último suspiro. Ele está com 14 anos, quase não verbal ainda, fala pouco, está dando palestra, mas é aquela coisa mais automática. O que vai ser do meu filho? E eu pensei, fotografia, porque eu gosto muito, posso ensinar para ele. E fotografia, você depende primariamente de talento e, claro, que se você tiver técnica, você vai fazer um serviço muito melhor. Mas você depende primariamente de talento e não de ter uma faculdade, como, por exemplo, ser médico. Não adianta você ser talentoso para ser médico. Você tem que ter graduação e diploma, né? E eu comecei a ensinar fotografia para ele. E tem gente que fala assim, nossa, que bom que ele nasceu com o talento de fotografia, né? Que sorte que você é professora, né? Não é sorte, é estudo. Eu fui fazer faculdade para ser professora, né? Eu não tenho sorte. O Nicolas não tem talento para fotografia. Ele demonstrou talento a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele e eu aprender técnicas para poder ensinar para ele. Então, hoje ele é fotógrafo e foi premiado nos Estados Unidos em 2017. Fez uma exposição juntamente com a Graziela Gadia, a esposa do Dr. Carlos Gadia, e foi uma exposição muito bem aceita, e ele foi premiado em primeiro lugar como melhor fotógrafo. E eu queria ser escritora. Eu tenho várias coisas escritas, mas eu acabei lançando tudo sobre autismo. Então, hoje eu tenho 6 livros sobre autismo, e eu falo que hoje eu sou uma muambeira com doutorado, né? Então, eu vendo muamba para sobreviver com o meu doutorado. E eu mudei minha vida. Hoje eu faço cursos, inclusive online. Esse ano eu tiro o meu certificado pela USP, meu doutorado, que não é online, é presencial. Inclusive, a minha professora Patrícia deu palestra aqui antes de ontem, falando sobre os astrócitos e tudo mais. Eles têm estudos maravilhosos lá sobre autismo. Eles não, nós, que eu faço parte da equipe. Eu estou sempre tirando
certificados que eu possa aprender mais sobre autismo, sobre neurociência, sobre medicina. Então, eu estudo constantemente e faço em Harvard, em Stanford, pela própria USP, tudo que aparece para mim, que eu consiga aprender mais e ajudar o meu filho e os filhos das outras pessoas que nós damos palestras. Nós damos palestras no Brasil inteiro e internacionalmente também, e as nossas palestras são gratuitas, porque a gente faz para poder levar informação para as pessoas. E só levamos informações realmente que estejam baseadas em evidências científicas e em experiências que nós temos. A gente não leva nada que esteja fora disso. Eu queria muito ser mãe de um menino, não importa como ele fosse, né? E eu não acreditava em casamento. Então, o pessoal, às vezes, tinha umas linhas que falavam assim, o seu filho é autista porque você não aceitou o seu filho em algum âmbito. Aí eu dizia assim, então, se fosse o meu marido ser autista, porque eu não aceitava marido, filho eu sempre quis. Né? Se o meu marido não virou autista, essa teoria está furada. Né? Eu não queria marido, mas eu casei com o meu melhor amigo. Né? Ele tem déficit de atenção, já mandei embora várias vezes, mas ele esquece de ir. Então, a gente está junto já há 21 anos. Sou apaixonada pelo meu melhor amigo. Ele é terrível, mas é a vida da minha vida. E aí, eu me apaixonei por ele, o Alexander Salles, que está aqui, que é o meu melhor amigo, o pai do Nicolas. E passei a viver sonhos que eu nunca imaginei ao lado desse grandão. Hoje a Andréia falou que o marido dela engordou 20 e tantos quilos. Eu falei, por isso que o Alex engordou, por causa do autismo do Nicolas. Como o Nicolas é mais velho que o Theo, então meu marido está nessa, né? E vieram 2 filhos que eu tanto queria, o Nicolas e o Gui. O Nicolas nasceu com 4 quilos, 140, 56 centímetros. Lindo, maravilhoso, um moleque fantástico. E veio o Gui com 13 anos, que nós adotamos. Ele é meu sobrinho de sangue, né? E já convivia com a gente. Ele é nosso filho hoje em dia. Ele me chama de mamãe, chama o Alex de papai. Todo mundo pergunta da relação dele com o Nicolas. É uma relação perfeita. Eu não posso falar mais hoje, vou deixar meu marido com vocês e depois a gente vem para perguntas juntamente com a família Velasquez. It's a pleasure to be here with you. E com a Andréia também. Um prazer enorme estar com a minha amiga mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado. Chegar com palmas é sempre mais legal. Bom, eu comecei a acompanhar a minha família por duas coisas que a Andréia comentou hoje. A primeira foi em função de ver que muitos pais abandonavam as famílias. Isso me deixou muito triste, né? E eu nunca pensei em abandonar minha família por conta do autismo do meu filho. Confesso que por conta da minha esposa, algumas vezes eu já pensei em abandonar. Mas eu mudei de ideia. Como ela disse, eu esqueci. Eu tenho TDAH, eu esqueço. E a outra foi que uma vez a gente terminou uma palestra, um simpósio, e eu não acompanhava eles com tanta frequência, e nós fomos almoçar com os pais, né, no intervalo daquele simpósio. Então eu me sentei numa mesa com alguns pais, a Anitta me sentou numa mesa com alguns outros pais. E aí uma mãe veio e falou assim, eu queria te dar um abraço. E não fazia sentido, porque eu não era ativista como a Anitta, o Nicolas, eu não estava sempre. Aí eu falei assim, acho que você está me confundindo com meu filho. Ela falou, não, seu nome é Alexander, eu quero te dar um abraço. Eu falei, tá bom. Aí ela me deu um abraço e falou assim, um dia eu mandei um e-mail para você, que eu peguei num blog da Anitta, contando a minha história, a dificuldade que eu tinha passado. Fazia 3 dias que eu tinha recebido o diagnóstico do meu filho. E por incrível que pareça, a hora que eu mandei o e-mail, não deu 5 minutos, o e-mail voltou. Porque eu ajudava a Anitta a responder muitos dos e-mails, porque ela não conseguia. E eu assinava como meu nome. Eu falava, olha, eu sou o marido da Anitta, ela não consegue responder tudo, eu estou ajudando ela. E aí eu escrevi um texto para aquela mãe e finalizei assim, agora enxuga as lágrimas, porque teu filho vai precisar muito de você. E aí ela falou assim, aquele dia eu estava decidida a tirar a minha vida. E quando você respondeu esse e-mail, eu decidi que eu tinha que continuar. E aí eu percebi o tamanho do que a gente estava fazendo juntos. Que a minha esposa já tinha começado, e aí eu comecei, e aí eu falei, não, vou acompanhá-los, e aí a partir daí a coisa começou a fluir. Meu sonho sempre foi ser pai, ter uma família. Esse sempre foi o meu maior desejo. Então, quando eu me deparei com o autismo, para mim foi muito difícil, né? A Anitta já estava numa outra esfera. Acho que as mulheres elas têm um sexto sentido, uma coisa diferente. Acho que é por isso que os pais, às vezes, têm essa dificuldade um pouco maior, pelo menos a grande maioria. A gente tem um tempo diferente, a gente tem que respeitar. Enfim. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi muito complicado,
porque me disseram que eu precisaria de muito dinheiro, eu não tenho hoje, não tinha naquela época, e a gente ia precisar procurar uma série de profissionais que, como a Anitta citou, não existiam, e a gente tinha muito pouco tempo para fazer isso. Então, na verdade, isso leva aquela palavrinha que às vezes a gente utiliza, né, para falar do luto, o luto que as famílias passam. O luto é necessário, eu fiquei durante muito tempo em luto, passei por essa fase, mas o luto não pode ser maior do que a luta. A gente tem que acordar, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. E foi o que eu fiz com a ajuda da minha família, claro, e a gente se uniu mais, e do luto a gente foi encontrando expectativa de vida após o autismo, e a gente foi tratando o Nicolas e desenvolvendo ele dentro de casa. A Anitta fala inglês melhor que o português, e aí ela começou a trazer uma série de coisas que ela conseguia encontrar nos Estados Unidos, e literatura, e a gente começou a trabalhar a análise do comportamento dentro de casa. Fizemos na nossa casa um laboratório, e aí a coisa começou a acontecer, a gente começou a colher os resultados e abraçar a vitória, que é onde a gente está hoje. E abraçar a vitória é muito subjetivo, porque cada um tem um sonho diferente, né? É muito subjetivo, cada um sonha de uma maneira diferente. E a gente mudou a nossa vida em função do nosso filho. A gente mudou a nossa vida em função de tudo que aconteceu, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou formado em administração de empresas, a minha formação não tem nada a ver com a área. Fiz MBA em Supply Chain Management pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhei como gerente de empresas de logística, de produção pelo Brasil. Hoje eu faço neuropsicopedagogia, né? Mudei completamente, e sou funcionário do meu filho. Eu cuido das palestras, da agenda dele de fotos, eu vendo livros, hoje eu vivo disso. E esse é o meu abraçar a vitória. Eu busquei, junto à minha família, estar junto deles, para viver melhor, para viver em equilíbrio. E hoje eu brinco que a conta bancária está zerada, mas graças a Deus a gente está em família e hoje a gente tem qualidade de vida. E a gente não pode nunca perder a capacidade de sonhar. A gente só tem que adequar os nossos sonhos à nossa nova realidade. E é isso que eu faço. Eu acredito que a maioria das famílias busca isso, e aquelas que estão no começo da caminhada têm que buscar isso. A gente não pode perder a capacidade de sonhar, mas a gente tem que ir adequando conforme o tempo vai passando e de acordo com as nossas capacidades e as nossas potencialidades. Eu vou chamar o Nicolas porque ele é a razão da gente estar aqui. Se ele não existisse, eu não estaria aqui falando com vocês. Obrigado. Obrigado. É aqui que passa? Esse aqui que passa? Tá bom, obrigado. Bom dia, gente. Tudo certo? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Nicolas Brito Salles, eu tenho 20 anos de idade, eu sou fotógrafo, escritor e palestrante, e eu vou fazer uma palestra aqui um pouquinho rápido para vocês, resumindo um pouco sobre a minha vida, tá bom? Bom, o autismo, ele poderia ter tirado tudo de mim, mas os meus pais não permitiram isso, e hoje em dia eu sou tudo o que eu posso ser. E eu acredito que nada possa nos impedir de sermos felizes e tentarmos novos desafios. E quando eu tenho medo de algo, os meus pais eles sempre me dizem que estarão ao meu lado, e aí eu confio neles e eu tomo mais coragem. Bom, só que tem um porém, existe um porém nessa história. Eu sei que eles, infelizmente, eles não são eternos. Então, eles me ensinam todos os dias a ter mais independência para que eu seja uma pessoa que consiga viver com a sociedade. Eu sei que isso é difícil. Inclusive, ontem foi a primeira vez que eu andei de metrô aqui no Rio de Janeiro. Confesso que deu um pouquinho de medo, porque é uma experiência diferente lá em São Paulo. Só que nos dois lugares tem bastante gente, continua sendo caótico do mesmo jeito para mim, mas eu entendo perfeitamente. E tem motivos para que eu queira ser uma pessoa mais independente, e eu já falo por quê. E quando eu era pequeno, eu não comia de nada. E hoje em dia eu não gosto, eu como de tudo, né? Mas eu também não gosto de tudo. Eu tenho muito problema com textura e é difícil de eu gostar de alguma comida.
E quando eu entrei na escola, ainda não havia processo de inclusão, mas eu consegui passar pela maioria dos desafios e eu me formei na escola em 2016. Eu fui o orador da minha sala de aula, inclusive, e eu também fui aplaudido de pé. Foi muito emocionante. E vocês estão vendo esse sorrisinho aqui que eu estou dando? Então, isso daí é um momento muito importante que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco não, agora. Vai ser agora. Que é o seguinte... Eu tinha muito problema com sorriso, então eu fui tentando aprender, né, cada vez mais a como sorrir, né? E demorou bastante, mas eu fiquei treinando bastante no espelho, inclusive a minha mãe também me ajudou muito nesse processo. E um dos primeiros exemplos é essa minha foto aqui. Vocês estão vendo que o meu sorriso ele não era tão assim evoluído, né, digamos assim. E aí eu vou explicar agora para vocês como que foi esse processo de sorriso. Primeiramente, eu sorri assim. Depois eu sorri assim. Depois eu sorri assim. Depois eu sorri assim. E hoje em dia eu consigo sorrir assim. Prontinho, agora vocês já sabem como é que foi a evolução do meu sorriso, o que não vai mudar em nada a vida de vocês, né? Mas eu acho que é um momento meio interessante de falar para vocês. Outra coisa que eu gostaria muito de mencionar são as feiras de ciências que eu participava na escola. E eu nunca gostei de participar em atividades aos sábados, mas a feira de ciência era a única atividade que eu gostava, né, aos sábados, porque eu conseguia fazer trabalhos mais divertidos, mais práticos, ao invés de fazer trabalhos mais teóricos, digamos assim. E esse daqui foi o dia que eu fiz a minha primeira apresentação de escola e eu estava muito ansioso nesse dia, eu não parava de lamber a mão e passar na cabeça de tão ansioso que eu estava nesse dia. Outra coisa que eu gostaria bastante de mencionar também foi sobre o meu campeonato de natação, que foi nesse dia aqui. Esse dia foi um dia muito importante para mim, por quê? Porque eu consegui chegar em terceiro lugar e eu ganhei medalha de bronze. E aí, qual é a mensagem que eu quero passar? Eu quero falar que tem muitas pessoas, inclusive crianças também, né, que reclamam muito de não conseguir chegar em primeiro lugar, né? E também vamos supor que você tenha uma corrida com 10 participantes. Eu até entendo que muitas pessoas, apesar disso também não ser legal, não é legal também reclamar disso, eu até entendo que tem muitas pessoas que ficam chateadas, com raiva de ter chegado em último lugar ou de não ter feito parte dos 3 primeiros. Só que aí eu já acho o ápice disso, de você continuar reclamando de você estar no pódio em terceiro lugar, em segundo lugar e não em primeiro. E primeiramente já tem aquele velho e clássico ditado, o importante é se divertir. E aí eu fico muito inconformado com as pessoas que ficam reclamando de estar em terceiro ou em segundo lugar, porque não chegou em primeiro. Pois é. Apesar que naquele dia só haviam 3 nadadores. Então, basicamente eu cheguei em último. Mas eu cheguei em terceiro e foi um dia muito feliz comigo. Foi um dia muito feliz para mim. Outra coisa que eu deveria mencionar também é a minha família. Primeiramente, eu vou falar dos meus pais. Os meus pais eles são muitos meus companheiros até hoje. Eles me transformaram quem eu sou hoje em dia. Eu sou um pouco mais independente graças a eles. Sem eles eu não seria nada. E também eu gostaria muito de mencionar o meu irmão. O meu irmão ele não viaja muito com a gente, ele não participa de muitos eventos com a gente. Se for para participar, a gente vai mais para o interior de São Paulo mesmo. Mas é muito difícil ele viajar com a gente. Só que aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês orem por ele, porque ele está passando por um momento muito difícil lá em São Paulo. Ele está com a casa só para ele, com todas as despesas pagas, com Netflix só para ele, com sofá só para ele, com ele pedindo iFood, comida direta, ele pede pizza, hambúrguer, ele está com a namorada dele, sozinho, gente. Por favor, orem por ele, porque ele está passando por momentos muito difíceis. Eu confesso que eu estou até com um pouco de inveja dele.
Bom, e eu gosto de ser autista, muitas pessoas me perguntam isso. E sim, eu gosto muito de ser autista e eu também respeito quem não gosta. Eu gosto muito de poder ficar quieto no meu canto e a maioria das pessoas respeitam isso. Eu gosto muito da forma que penso e imagino as coisas também, mas eu não falo para as pessoas o que eu penso e o que eu imagino, eu deixo isso pessoal. E eu sempre digo que se eu nascesse de novo, eu gostaria de ser autista, de coração. E os meus sonhos para o meu futuro? Aí vem o porquê de eu querer ser mais independente. O que eu quero muito no meu futuro é me casar e ter uma família linda. Eu também vou querer trabalhar para sustentar a minha família. Eu também vou querer marcar muitas coisas para sair com os meus amigos de infância. E essa daqui é uma frase minha que é: você não pode sorrir o meu sorriso e nem sentir a minha dor. E nem precisa me admirar. Você só precisa respeitar a minha história, porque eu respeito a sua. Conclusão. Para que eu pudesse sonhar com um futuro digno, eu afirmo sem medo de errar que a minha inclusão na sociedade, na escola e no mercado de trabalho foram e ainda são as principais ferramentas. E se os meus pais não tivessem insistido, hoje eu não teria me formado na escola e não teria desenvolvido tanto. E eu acredito que serei capaz de me adaptar ao mercado de trabalho assim como me adaptei à escola. E nós temos que lembrar que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. E cada autista é único. E nós temos que lembrar que tudo só é 100% possível se você tentar 100%. Que é uma frase que a minha mãe fez. E aí eu quero perguntar para vocês. Vocês vão sair daqui hoje com os mesmos conceitos? Se vocês saírem com os mesmos conceitos, eu até iria entender, mas é muito importante que vocês tenham entendido tudo isso, tá bom? O que eu quis dizer, tá legal? Bom, e é isso. Muito obrigado.